Estudiosos da lei, sejam bem-vindos ao canal Estudo Logo Espero. Vamos começar agora com o título 2 do crime, ainda no Código Penal. Vamos começar falando da relação de causalidade, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente, parágrafo 1º do artigo 13. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem a. tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, b. de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e c. com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Disse o crime. Crime consumado. 1. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa, inciso 2, artigo 14. Disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3. Então, na tentativa, a pena diminui-se de 1 a 2/3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. E aqui a gente está diante do que a doutrina chama de ponte de ouro. Ponte de ouro. Arrependimento posterior, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, vamos aos requisitos do arrependimento posterior. Crime cometido sem violência e grave ameaça, reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento, e aqui não é oferecimento, é recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, terá então uma redução de 1 a 2/3. Crime impossível, artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso, inciso 1, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Agravação pelo resultado, artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde um agente que o houver causado, ao menos culposamente. Erro sobre o elemento do tipo. Artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas, parágrafo 1º do artigo 20. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias,
supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro, parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato, artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a licitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. E aqui a gente vai iniciar uma parte que é bastante cobrada nos concursos públicos, tá? Então, fiquem atentos. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: 1. Em estado de necessidade, 2. Em legítima defesa e 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Esses 3 incisos aqui do artigo 23 são as famosas excludentes de ilicitudes, também denominadas pela doutrina de justificantes. Excesso punível, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade, artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujos sacrifícios nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. No parágrafo 1º aqui, ele está falando que não pode alegar estado de necessidade aquelas pessoas que se colocaram na posição de garante. Legítima defesa, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Esse parágrafo único foi acrescentado pelo pacote anticrime em 2019 e alguns doutrinadores o criticam porque ele, na verdade, só especificou uma situação já considerada no inciso 2 do artigo 23, especificamente para os agentes da lei.
agentes de segurança pública. Então, vamos finalizando aqui mais um título com a certeza de que essa leitura não vai ser indeferida pelo nosso cérebro, o edital vai ser justo, os tribunais previsíveis e o examinador razoável. Abraço, até a próxima.